Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A partida que o mundo inteiro está comentando. Lila Zero está de volta no torneio TCC, torneio entre Engines 2024, e fez uma partida imortal contra a Engine Tucano, Engine brasileira, do querido Alcides Schultz. Um abraço, Alcides, o desenvolvedor aí da Tucano, e a gente teve uma partida imortal. A Lila Zero, que incorporou redes neurais, que seguiu os passos da Google, porque antigamente, pessoal, a Engine jogava de um jeito bem estranho. Torre de um lado, vai e volta a torre, umas coisas esquisitas, meio mecânicas, né? E depois que incorporou-se ali Reinforcement Learning, inteligência artificial, redes neurais, ficou num estilo muito mais legal. As engines hoje em dia não sabem nem os valores das peças, pra vocês terem ideia, tá? Não tem algoritmo que dá valor, que nada disso. É realmente ali por um algoritmo de aprendizado contínuo de bilhares de partidas processadas. E que elas vão treinando, né, contra elas mesmas. E aqui a gente tem Lila Zero chegando em 3.636 de rating contra Tucano, 3.300 quase de rating. Se preparem para uma imortal do terceiro milênio que começa com o peão dama. Temos aqui o cavalinho F6, C4, E6, cavalo C3. Pessoal, isso aqui é uma Ninja Índia. Poderia estar sendo jogada entre você e o seu vizinho, entre o Carlsen e o Caruana. E está sendo jogada aqui entre essas engines. Aqui tem várias maneiras de você combater a Ninja Índia, jogar contra a Ninja Índia. Foi jogado o cavalo em F3. Cavalo E4 já coloca uma pressão aí na casa de C3. Dama chegou protegendo e também atacando o cavalo no centro. E aqui o Tucano responde com F5, solidificando o cavalo. G3 foi jogado, vai desenvolver o bispo em fianqueto. E aqui vários lances são possíveis, é possível capturar o cavalo, é possível seguir fazendo o roque. Mas o Tucano vai para essa variante ardida com o lance C5. Lila Zero segue com o desenvolvimento, bispo G2. Dama em A5 traz pressão total na casa de C3. E o que jogar nessa posição? Será que eu trago uma defesa? Será que eu jogo A3? Será que eu faço roque? Lila Zero vai para uma ideia absurda. Faz o lance D5. What? Permitindo o cavalo por C3? E agora vai fazer o quê? Porque esse peão toma, bispo toma. Será que tem saída isso? Até tem, né? Se você encontrou, parabéns. Bispo D2 vai para igualdade, né? Porque aqui o bispo não pode capturar a torre, você estaria cravando o bispo. E depois de algumas trocas aqui, a gente poderia seguir numa posição como essa. As pretas com um peão a mais, mas as brancas um pouco melhores desenvolvidas. Podemos dizer que com igualdade. As brancas vão ter que mostrar a igualdade. No entanto, meus amigos, Lila Zero não quer mostrar igualdade coisa nenhuma. Lila Zero acha que ela tá melhor. E ela segue com o lance absurdo. Roque, meus amigos. Roque foi jogado com uma peça a menos do nada. A partida seguiu com o cavalo em E4. E agora depois de A3 você fala, já sei. Não foi bem um sacrifício. Afinal de contas agora é só capturar esse bispo. Capturar o quê? A3 não ameaçou nada. Afinal de contas esse peão está cravado. A partida seguiu com dama em A6, dando a liberdade para o bispo escapar. O peão ainda não pode capturar o bispo. A partida seguiu com o lance cavalo G5 pela Lila Zero. Um lance que ataca o cavalo várias vezes. O cavalo protegido pelo bispo propondo trocas. Pra que isso? Cavalo por G5, bispo por G5 e agora o bispo escapou para A5 e a gente fica se perguntando, cadê a compensação da Lila Zero, que tá jogando com uma peça a menos? A partida segue com B4, excelente, indo pra cima. Aqui não pode jogar peão toma, porque depois de peão toma, o bispo tá cravado e as brancas têm um ataque feroz. Por isso, a partida seguiu com simplesmente bispo C7, colocando o bispo em segurança. E aqui o que fazer? Lila Zero segue com B5. A dama já não tem tantas casas. É possível jogar dama D6, é possível jogar dama B6. Tucano prefere jogar com dama B6. A4, Tucano joga um A5, parando as ambições aí na ala da dama. E aqui a Lila Zero segue como se nenhum problema estivesse acontecendo. Joga mais um lance de peão, E4, mais um lance de peão. Praticamente só entregou uma peça e jogou peão. E fez o roque até agora a Lila Zero. H6 ataca o bispo volta para D2. E aqui roque coloca o rei em segurança. E a Lila Zero faz mais um lance de peão. 8 peões tem aqui a Lila Zero, 8 peões tem aqui o Tucano, eles têm todos os peões e a Lila vai jogando com uma peça menos. Isso é bizarro.
No entanto, a gente já percebe a dificuldade que o tucano tem de tirar essas peças, de trazer essas peças para o jogo. Por isso, E por D5 foi jogado, tentando abrir um pouco a posição, trazer as peças. Lila 0 captura não com esse peão, não com esse peão, mas sim o peão de F5. A ideia, 4 peões contra 2 na ala do rei. Vamos ver isso. Peão toma foi jogado, permitindo D4. As brancas não só têm uma peça a menos, como estão enfrentando agora um peão passado. Esquece tudo que você aprendeu sobre xadrez. Joga no lixo. Porque aqui a Lila 0 vai fazendo uma partida imortal do terceiro milênio. A partida segue com bispo D5 cheque. Rei vem para casa de H8. E aqui torre de A em 1. E aqui fica evidente que realmente as brancas têm uma superioridade posicional. As peças estão trabalhando e as peças do tucano ainda não conseguem jogar. A dama tá só assistindo. As pretas querem jogar D6, mas isso mataria a dama. Por isso, dama em F6 primeiro foi jogado. Pressionando o peão de F5, preparando para jogar com D6, mas agora G4. Esse peão vale ouro. A partida seguiu com D6. Pouco a pouco o tucano vai tentando colocar as peças em jogo, mas a Lila 0 vai para um lance surreal. É interessante notar que o Stockfish aqui, recreativo, profundidade pequena, porque essas máquinas jogam em profundidade 40, 50, alta profundidade, servidor dedicado. Aqui é recreativo, profundidade 24. Ganha do Carlsen, mas é recreativo, tá? Profundidade 25 agora tá aqui, na engine que eu tô olhando, que tá dando essa barrinha, tá? Ganha do Carlsen, tranquilo, mas é recreativo, perto do nível dessas máquinas aqui que jogam. E aqui, meus amigos, a Lila 0 faz um lance que o Stockfish não gosta, Rei H1. Rei H1 foi jogado aqui porque esse lance a barrinha detesta. E isso vai acontecer várias vezes nessa partida, tá? Já se preparem porque o Stockfish aqui, a barrinha, vai ficar julgando mal os lances da Lila 0. Tá mal, até quando? Até perceber que tá perdido. Olha o que vai acontecer aqui. Bispo D8 tenta trazer aí mais peças para o jogo. Bispo em E6 propondo trocas. Por que não propor trocas quando você tem uma peça a menos contra um peão passado? Esquece tudo que você aprendeu. Bispo por E6 foi jogado, peão toma, e agora a Lila 0 pelo menos tem um peão passado avançado aqui. No entanto, o bispo E7 faz o bloqueio. Agora notem que o tucano ainda tem problemas para desenvolver o cavalo. E se não tirar o cavalo, não tira a torre. Então a questão é, quem será que tem material a menos aqui? A Lila 0 ou o tucano? Bom, em termos materiais, de fato a Lila 0 tem uma peça a menos. Mas em termos de atividade de peças, o tucano tem problemas. A partida segue com F5, solidificando a cadeia de peões, abrindo linhas para o bispo. Dama em H4 tenta fazer pressão. No entanto, torre E4 faz a proteção. Bispo G, até rimou. Bispo G5 foi jogado tentando trocar as peças, mas agora bispo E1, a dama já não tem tantas casas, só sobrou a casa de H3 e aqui dama em E2. Protege a torre, protege mais uma vez o peão, dá liberdade para poder jogar a torre, dá suporte para o peão avançar. Dificuldades tem agora o tucano. Tucano segue com dama B3, vai pro contra-jogo, quer criar um peão passado. Mas torre F3 foi jogado pela Lila 0. Atacando a dama, convidando dama por A4, que poderia ser seguido de E7. Poderia ser uma possibilidade, mas o tucano aqui prefere jogar com dama B1, colocando aqui uma cravada para cima do bispo. E o que jogar nessa posição? Lila 0 vai mostrando como é que se usa o rei numa partida. Agora, a Lila 0 faz um lance que é surreal, porque rei G2, meus amigos, é o início de algo espetacular. Esse lance, a princípio, dá liberdade para o bispo, pode pensar em jogar um H4. Não sei se essa é a ideia exatamente da Lila 0 com o rei G2. Presta atenção no que vai acontecer. Bispo volta para E7, bloqueou o peão. Porque aqui, só um detalhe, né? Aqui a gente pensaria em jogar E7 direto, não pensaria? Mas torre E8, o cavalo ganha a casa de D7, não tem como seguir esse ataque. Então a Lila 0 fez certinho aqui com esse lance rei G2. Agora bispo E7 foi jogado. Torre F1 ameaça bispo H4 atacando a dama e atacando o bispo indefeso. Por isso algo deve ser feito. Dama B3 evita isso mais uma vez, começa a atormentar o peão de A. E aqui torre de E em F4. Que a Lila 0 tá querendo com esse lance? A partida segue com D3, o peão passado dispara, a dama atacada centraliza. Ataca em B7, se cai em B7 não tem como defender o bispo, não tem como parar o avanço, não tem como parar esse ataque. Por isso agora,
Tucano joga com cavalo C6 e devolve material. E é bizarro que no lance 34, a Lila Zero vai recuperar o material que ela sacrificou na abertura. Vocês têm noção do que é isso? Do quão surreal é isso? A Lila Zero no lance 34 recuperar uma peça que ela sacrificou lá no começo da partida. É bizarro. E aqui de fato não tem o que jogar. Por exemplo, o Dama D1 seria uma outra possibilidade. Aqui dando apoio para o peão passado avançar. Tá caindo em B7. E aqui desmorona a posição. Torre atacada, você tem que tirar o cavalo não tem para onde ir. E aqui se D2, por exemplo, tentando um contra-jogo, simplesmente bispo toma, a torre ataca a dama e quando a dama sai, as brancas podem tomar o bispo se quiserem. Se quiserem podem tomar a torre, mas se quiserem podem tomar o bispo, dando o caminho para o peão passado, vai limpar a posição e vai vencer rapidamente. Por isso, meus amigos, a partida seguiu com cavalo C6 e agora a Lila Zero finalmente recupera sua peça. Peão toma e peão toma. E aqui a gente tem igualdade material, bizarro, bizarro. 6 peões para cada um. A partida segue com torre de 4 em F3, nova prioridade, peãozinho passado. Dama em A2 com cheque, torre cobre. Cai o peão de A, novo peão passado para Tucano. A partida segue com dama por D3. D5 foi jogado. Nós temos aqui, é possível você tomar. No entanto, as pretas têm algum contra-jogo com a torre na coluna D, a dama atacada. Poderia seguir dessa maneira, mas Lila Zero preferiu seguir com o melhor lance aqui, claro, segundo ela, né? Se ela falou, deve ser o melhor. Nenhum de nós pode jogar, nem até o Stockfish aqui. Torre C2 foi jogado. E agora a torre de A em B8, trazendo a torre na coluna aberta. E aqui, meus amigos, a Lila Zero vai para um plano espetacular. Eu acho um lance até polêmico, porque aqui pode ser um indício de que a engine está usando o ser humano para pegar ajuda. Como assim, Rafa? Uma engine de 3.600 vai pegar a ajuda do ser humano? Eu, sinceramente, depois desse lance, eu acho que tá pegando a ajuda do Ivanchuk. Porque agora o Lila Zero segue com esse lance rei H3, meus amigos. Num plano espetacular de levar o rei pro ataque. Rei H3 para dar suporte pro bispo em H4, pro rei chegar lá em H5, jogar G5, ir lá pra G6 e dar mate. Mate de rei. Não, mate de rei não pode, Rafa. Tá bom, mas o Ivanchuk pode. A partida seguiu com torre B7. Vamos vendo que espetáculo isso aqui agora. Lila Zero segue com bispo H4, insano. Bispo F6, deixa o bispo protegido. Bispo toma, peão toma. Como prosseguir? Torre G3. O que tá querendo a Lila Zero com esse lance torre G3? Esse peão não pode avançar. D4. Tucano avança o peão, deixa esse peão passado de novo. Você fala, Rafa, mas pera um pouquinho. O que tá acontecendo aqui? É dimensão paralela. Efeito Mandela, porque já jogou D4. Eu lembro agora, eu tive um déjà vu. No meio da partida você falou assim, jogou D4, agora as pretas têm um peão passado. Foi logo no começo da partida e jogou D4 de novo. O que aconteceu? Não questione. Estão acontecendo coisas estranhas no universo nesse exato momento. Torre E2 foi jogado pela Lila Zero. Dando suporte para o peão passado, dama em A1 vem para o contra-jogo. Afinal de contas, E7 foi jogado, mas agora a torre 8 parou o peão. Como continuar esse ataque? Dama D2. Opa! Ameaçando aqui o peão de H6, ameaçou mate. Rei G7 vem para defender. E o que jogar agora? Eu tenho certeza que aqui a Lila Zero tá usando engine, tá usando mano, tá usando Ivanchuk. Notem que a partida inteira o Stockfish, a barrinha ficou dando como igual ou vantagem para as negras. E agora ela se deu conta do nada de que as brancas estão completamente ganhas. Até pouco tempo atrás, ó. Tava falando que as pretas estavam aqui, ó. Ó as pretas aqui, ó. Igualzinho. De repente, do nada, fazendo os melhores lances, a barrinha começa a entender, ó, que as brancas estão ganhas. E o lance vencedor é um só. Rei H4, meu amigo. Vassili Ivanchuk. E a barrinha fica maluca. Se preparem, porque ela já não consegue mais entender o que está acontecendo. E agora é o seguinte, por que não toma o peão de E? Por conta do próximo lance seria bizarro. Torre B3. Olha que fantástico. O rei está mais seguro impossível. Não tem cheque aqui. A torre nenhuma pode capturar, porque cai a outra. Com cheque, né? Então aqui, por exemplo, se jogasse torre por B3, cai aqui em E7 com cheque. E aqui simplesmente torre E1 atacaria a dama, atacaria o peão de H6 com sequência de mate. Para evitar o mate, as pretas teriam que entregar a dama. Bizarro.
Por isso, nessa posição, depois de rei H4, não dá para tomar o peão. E a partida segue com dama em B1. Dando suporte aqui, protegendo a torre. A partida segue com mais um lance bizarro da Lila Zero. Bizarro. A Lila joga o lance G5. Como assim? Como assim? A partida segue com H por G5 cheque, mas agora tem contra-cheque. Não acredito, Rafa. Torre por G5 jogada aqui pela Lila Zero. E essa torre não pode ser capturada, porque tem mate. Peão toma, dama toma. O rei não tem como escapar. Rei F7, dama G6 é mate na hora. Se rei H7, dama G6, joga o rei pro canto. Dama H6 expõe o rei para poder atacar com a torre. E a torre chega dando mate. Se você quiser dar mate de dama aqui, se você quiser dar mate de dama aqui, você escolhe. É uma bombonière de checkmates. Você escolhe uma. Mas, por isso, nessa posição, gostou da bombonière de mate, hein? Que é esse aí não tem sonho melhor que esse, né? É melhor que bombonière de nota de 100, será? Não, não sei também, não exagera. Agora é o seguinte, pessoal. Rei F7 foi jogado aqui pelo Tucano, a torre não pode ser capturada. E agora torre H5. Olha o ataque aqui. E esse peão não pode ser capturado de novo. Por exemplo, se torre de B toma o peão, a gente tem aqui torre cheque. E se o rei tentar proteger aqui as torres, tá vindo dama em H6 com sequência de mate. E se rei G8 cai a torre, simplesmente as brancas têm uma peça a mais e o rei tá seguro na casa. Aqui se dama por F5, você pode até parecer que vem para algum ataque, mas simplesmente isso daqui vai dar mate. Seja para onde for, dama G7 mate, teria que cobrir de dama. E aqui a gente tem um final vencedor para as brancas. Ah, mas tem peão passado? Não, não tem. Não tem nada. Por isso, a partida seguiu com torre G8. Vai tentar cobrir os cheques. Mas aqui simplesmente um lance de arremate de muita elegância. Agora pela Lila Zero. Lila joga simplesmente o lance torre 1, meus amigos. Torre 1. Você fala assim, mas pra que torre 1? Por que não joga a dama H6, por exemplo, aqui, né? Poderia. Já ganha também. Aqui dama G1, poderia seguir tentando algum contrajogo. Aqui vai promover, né? As brancas estão ganhas aqui. Dama H7. Aqui teria que cobrir de dama, talvez. Troca as damas. Pronto. Vai para uma posição vencedora, né? Poderia também. Então, se você encontrou aí esse lance dama H6, parabéns, é um excelente lance. Mas aqui a Lila Zero segue com torre 1, sendo aqui o máximo possível, né, conservadora, não dando a mínima chance de contrajogo. Primeiro atacando a dama para depois ir pro ataque ou até promover. E aqui acabou a partida, meus amigos. Ainda eles vão jogar, mas não tem mais lance. Por exemplo, dama B2 propondo trocas. Aqui simplesmente peão promove para dama, seguido de torre por H7 cheque, seguido de torre por torre, deixando a dama porque tem torre por torre, cheque mate. É bizarro essa partida. É uma imortal. É uma imortal. E aqui tá ganho. Porque a dama tá atacada, a torre tá atacada, vai cair com cheque, a dama vai chegar e vai dar mate. Os computadores já dão mate em 9 aqui. Eu tenho certeza que você enxergou esse mate em 9, né? Claro que não, não precisa. Ninguém precisa enxergar mate em 9. Por isso, meus amigos, torre 1, fim de jogo. Mas o Tucano ainda tenta lances desesperados, né? Vamos ver como é que vai finalizar aqui agora a Lila Zero aí. Toma um cheque, tira o rei. Agora é possível simplesmente você trocar aqui. Vamos ver como é que segue aqui o jogo. Ó, preferiu jogar dessa maneira. Vamos ver aqui a técnica da Lila Zero. Passa a torre para a fileira do fundo. Como é que ela otimiza aqui, né, o caminho do mate? E o pior é que nem é o caminho, eu acho, otimizado aqui. Ela vai fazendo um caminho que ela... Porque aqui, ó, até aqui, tava defendendo ainda a torre, né? Agora veio com cheque. A torre aqui tá caindo. O que jogar aqui, ó? Torre cheque, pronto, salvou. E agora dama toma. Que loucura, olha só. Permitindo aqui torre toma, hein? Mas torre toma não pode ser jogado nessa posição por conta de sequência de mate aqui, né? Vamos ver essa variante aqui, torre por G1. Dama E4, na verdade. Dama E8 funciona também. Vamos para dama E8, que é o que eu tinha visto. Torre cobre, dama E4 com cheque. Que loucura, que loucura. Rapaz, muito legal aqui esse lance, então. Dama por C6, né? Deixando a torre. E aqui o Tucano, percebendo que ia levar mate, nem ousa capturar aqui a torre, vai tentando postergar o inevitável, né? Vai tentando pelo menos sobreviver o maior número de lances possíveis. E a gente tem esse belíssimo de um cheque mate. Uma partida imortal da Lila Zero do terceiro milênio. E a gente tem aqui o relatório que a gente faz por motivos recreativos aqui, porque não tem como
o estagiário julgar, né? O aluno julgar o trabalho de pós-doutorado do professor dele. Então aqui a Engine, por mais que a gente coloque numa profundidade de 22, 24 aqui para fazer o relatório, essas engines jogaram na profundidade 40, 50. Então o relatório é só para dar um cheirinho aqui, né? Mas ele dá que de fato o Lila Zero foi mais precisa, segundo a avaliação aqui dessa engine, né? E a gente fala engine recreativa, mas que ganha do Carlsen, né? Hoje a engine do teu bolso ganha do Magnus Carlsen, do teu celular. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!